falar agora de uma oportunidade de trabalho que está sendo aberta em Brusque, mas que interessa também para você aqui da nossa região. Mas além dessa oportunidade, a gente vai falar um pouco sobre a empresa que está oferecendo a oportunidade, né? Que é a Terra Legal Topografia, em busca de profissionais para unir-se à equipe de vendas e aproveitar o momento de expansão do mercado imobiliário na região. E a Terra Legal está todo dia aqui com a gente no radar, e é bom citar, né, que é uma empresa de origem familiar, com essa experiência ampla na área de atuação da regularização imobiliária e que se consolida. Referência em topografia, referência em engenharia, né? E aí você vai saber um pouco mais também da empresa, né? Com as suas unidades em Brusque e também aqui em Balneário Pissarras, né? E que sempre diz aí a equipe fundada na paixão, nos valores familiares, no respeito, no carinho da equipe, né? E por isso a gente vai destacando aqui o Alan Sani Castilhos, né? Que vai falar sobre isso e com trabalho, essa vaga específica em Brusque, na sede da Terra Legal, no bairro Azambuja, né? E aí a gente vai detalhar para você às 7h48. O Alan está aqui com a gente, para essa manhã de quarta-feira, trazer essa oportunidade, Alan, e começar por ela, mas depois nós vamos falar um pouquinho sobre a Terra Legal como um todo. E vocês abrindo a vaga em Brusque, mas reforçando para profissionais que eventualmente estejam interessados aqui mesmo na nossa região do litoral, né, Alan? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Gilvan, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mar Azul. É sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo conversar um pouquinho, trazendo um pouco sempre da história da Terra Legal. Isso é muito bonito, é muito importante. Eu digo que é uma empresa feita de pessoas para pessoas, né? Então, como é uma prestadora de serviço, a gente acredita muito no desenvolvimento de pessoas, né? A Terra Legal, ela é o que é hoje, graças a todas as pessoas que participam e que colaboram todos os dias para esse crescimento. E é claro que Balneário Pissarras é uma cidade incrível e nós não podíamos de estar aqui presente e passar esse recado a todos os nossos ouvintes com relação à nossa oportunidade de emprego. E Alan, buscar um profissional aqui do litoral, claro, com a formação necessária, com os requisitos que vocês estabelecem, mas o que eu queria que você detalhasse, que vaga é essa e como é que está a equipe de profissionais hoje nas duas unidades? Então, hoje essa vaga é uma vaga comercial, Juvan. Ela é voltada para uma pessoa que tem uma boa comunicação, uma boa habilidade em vendas, sempre prezando pelo cliente, que o nosso foco é no cliente, né? Então, ou seja, aquele atendimento eficaz, aquela consultoria, digamos assim, técnica. Ah, Alan, mas eu não sou técnico, eu não entendo o assunto. Calma, né? Você vai passar por um treinamento, uma imersão, vai começar a entender como é que a coisa realmente acontece. Eu digo, eu sempre gosto de brincar, né? Eu estou nessa área há praticamente 17 anos e eu aprendo todos os dias, né? Então não vai ser do dia para a noite também que você vai aprender. Mas logicamente é uma grande oportunidade aqui para a nossa região, pois ela está crescendo muito, né? E o foco é em vendas. Então esse profissional tem que ter essa habilidade aí de saber conversar com as pessoas e ser muito humilde também, porque a gente preza muito pelos nossos valores culturais, né? Sim. E um deles é transparência e humildade para com os nossos clientes e para com a empresa. E no caso, você fala de vaga em Brusque, mas estende até o litoral, porque hoje vocês estão ramificados aqui, né? Exato. São 3 anos aqui já, né? Exatamente. Até depois quero trazer um gancho aqui, né? Uma novidade aqui para o pessoal, né? Mas a vaga hoje, ela está com a vaga aberta exatamente para Brusque, né? Então, mas todo o nosso... Que é uma cidade boa demais. Que é uma cidade muito boa a propósito, exatamente, com praticamente 150 mil habitantes aí, né? Então, e que vem crescendo dia após dia. Nossa região lá tem muitos empreendimentos. A gente está fazendo bastante loteamentos lá na região e aqui também em Barra Velha e Balneário Pissarras. Mas ainda voltando para a questão da vaga, ela é uma vaga para a área de vendas, novamente dizendo, né? E pensando nessa questão do próprio litoral e como Brusque região. Então é uma vaga bem abrangente aí mesmo, né? Para aquele candidato que gosta de vendas, né? Que respira vendas, né? No caso da Terra Legal, Alan, você falou que embora a unidade presencial aqui esteja há 3 anos e vocês estão celebrando esse 3º aniversário, mas vocês já prestavam serviços aqui 5, 6 anos, ou seja, vocês já notaram o crescimento e as oportunidades, não estou nem falando só de Pissarras, né, mas Barra Velha, Navegantes, Penha,
e correram para cá também fazer a estruturação aqui, né? Sim. Tá valendo a pena? Tá valendo a pena, Gilvan. O que acontece? A história da Terra Legal, ela traz uma história de 16 para 17 anos, né? E eu gosto sempre de comentar aqui, a gente está em praticamente... Você acompanhou a empresa do início mesmo. Sim. Eu praticamente, digamos assim, eu me criei com ela, né? Então, desde os meus 12 anos de idade, em uma história bem familiar, a gente passou algumas necessidades em casa e tal, e isso fez nos tornar a empresa que a gente é. A vontade de crescer, a vontade de dar a oportunidade às pessoas a terem o seu imóvel regularizado, né? Então, e aí voltando para essa questão, que hoje a gente traz praticamente 17 anos de mercado, né? E aqui na nossa região, especificamente de Balneário Pissarras, nós já estamos atuando há praticamente 6 anos, né? E fazendo agora, dia 25 de setembro, a próxima segunda-feira, 3 anos, os nossos felizes 3 anos de aniversário aqui da Terra Legal, unidade de Balneário Pissarras. Foi possível, eu acredito que uma cartela de clientes aqui vocês já tinham, né? Ela foi possível expandi-la nesses 3 anos? Com toda certeza, com toda certeza. Eu posso citar algumas empresas, como por exemplo a JTB, do nosso prefeito Tiago, né? Do seu Rogério Balti também. A gente tem algumas outras aqui, tem a Valoriza, do nosso amigo Robson, que é um condomínio que a gente está fazendo a propósito, o primeiro condomínio na região de Barra Velha. Então, tem algumas empresas, sabe? A gente não atende hoje só B2B, digamos assim, só empresa, né? Mas nós também atendemos todos os B2C, todas as pessoas físicas, né? O nosso propósito como empresa é fornecer, Juva, todas as áreas, né? Todas as soluções do ramo imobiliário. Seja ela pensada em prefeitura, seja ela pensada em registro de imóveis, seja ela pensada no INPE, na Fundema, enfim. A ideia é proporcionar, Juva, a todas as pessoas e empresas a melhor solução, né? E nós temos hoje dentro da Terra Legal todos esses profissionais. E é isso que nos faz diferente do mercado. No caso, como a gente sempre destaca aqui diariamente, eu acredito que a grande oportunidade, a grande condição que vocês oportunizam para os clientes é desenrolar a burocracia mesmo, né, Alan? Porque eu sempre digo isso aqui, quem conhece um processo, só para citar um exemplo, o processo de uso capião, a pessoa sozinha, não, eu vou peitar e vou fazer. Na hora da emissão de negativas, de licenças, de toda essa burocracia, se você não tiver o técnico do lado, você não desenrola, né? E vocês têm, eu não sei, pode até colocar aqui o total de profissionais, mas eu sei que você tem para as várias áreas e para desenrolar, eu sempre digo, essa maçaroca mesmo, esse novelo de burocracia que o Brasil, infelizmente, né, é notabilizado por isso, né? Exatamente, Diva. Hoje nós temos uma equipe, né, a gente contempla essa equipe com 22 colaboradores, né, pensando desde engenheiros, arquitetas, urbanistas, biólogo, topógrafo, nossa parte jurídica, pensando justamente nisso, em proporcionar todas as soluções do ramo imobiliário, né? E aí, pegando esse teu gancho da própria uso capião, as pessoas elas acabam sofrendo muitas vezes, né, com relação não sabe nem por onde começar, né? Não sabe por onde começar. É assim. Creio que para uma retificação diária, mesma coisa. Não. Indiferente o processo, né? Sim. O que a gente recebe muito no escritório é: Alan, eu quero fazer a escritura do meu terreno, por onde eu começo, né? Ou Alan, eu acabei de receber uma notificação do INPE, eu fui notificado por estar, né, tendo uma infração ambiental. Chega apavorado. E isso a gente busca resolver, né, resolucionar da melhor forma possível dentro da legislação, porque nada funciona fora dela, né? E atender com eficácia sobre isso. E ainda voltando naquela questão do gancho da própria uso capião, é um processo que, se você, hoje, existem dois caminhos, né, da parte da uso capião. A administrativa, que é junto a tabelionato, né, um processo mais rápido, porém um pouco mais burocrático, e um processo judicial. O que demanda muito? Demanda você elaborar desde o início, Juvan, todas as peças técnicas, pensando no resultado final. Porque o que acontece? Sua grande maioria das pessoas às vezes nos procuram, né, comentando que, poxa, eu contratei fulano, ciclano, beltrano, e aí o processo lá na frente, quando estava no juiz, voltou tudo. Mas às vezes, Alan, é por conta de uma equipe mais limitada que não tem aquele profissional que vocês hoje dispõem, né? Porque se precisar, por exemplo, de um parecer jurídico, você já conta com o advogado. Se precisar do topógrafo, você já conta com o profissional. Então, atuando nessas várias frentes para
correr para a pessoa certa, né? Exatamente. E além de correr para a pessoa certa, Juvan, o que acontece? Quando tu tens uma equipe multidisciplinar, Sim. ela se comunica. Né? Então, quando você diz assim, ô meu jurídico, ô advogado tal, como é que está o processo do ciclano lá? Não, tá assim. Ô, e a engenharia? Tá assado. Então, ou seja, elas se comunicam e precisa ter essa integração entre profissionais. O Alan, o que é mais enrolado, para usar uma expressão popular hoje, é o imóvel urbano ou é o rural? Olha, eu te diria Ou que... cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas hoje, no nosso litoral, tá? Eu te diria que talvez está empatado, tá meio a Olha meio. só. Porque o litoral na área urbana, na zona urbana do município, tem muita venda de contrato, tem muita, sabe? E o que também não é diferente no nosso rural. Sim. Né? E aí, só que o rural, ele às vezes complica um pouco mais com relação à fração mínima do solo. O que é isso, Juva? Trocando por miúdos. Hoje, o INCRA, ele pede que as áreas sejam maiores ou igual a 20 mil metros quadrados. E aí, se tu for lá para o rural... Para ser considerada rural. Para ter uma escritura. Para ter uma escritura. Isso. O rural é tudo aquilo que está dentro do perímetro rural, né? Ah, entendi. Entende? Então, mas o que acontece? Às vezes as pessoas têm uma gleba maior ali dos seus 30 mil metros e fazem 10 chãos de 3 mil metros. Né? E se tu não fizer isso, é possível hoje fazer, através da lei de condomínio que o plano diretor prevê no município. Mas se tu não fizer todo um projeto e pensando na resolução correta, tu vende ali através de contrato e a coisa acaba embrulhando mais ainda, sabe? Então é muito comum, tanto rural quanto urbano tem essa peculiaridade. Eu vou te perguntar, para você, eu não quero que você entregue o ouro para o concorrente, né? Mas sobre esse investimento em Barra Velha, né? É condomínio vertical, é horizontal? Como é que está esse investimento hoje chegando no município? Então, sem entregar o ouro. Sim. Apesar que o processo de você já deve estar adiantado, né? Tá bem adiantado a propósito. Mas assim, esse condomínio, tá, que a gente está trazendo aí para Barra Velha é um condomínio horizontal. São poucas unidades, porque justamente o empreendedor nesse empreendimento ali, ele valoriza a questão de uma coisa mais privada, uma coisa mais exclusiva, né? Com toda a área Ele quer edificações já de um padrão melhorado. Melhorada, exatamente, né? Tanto que a questão hoje, porque ele já está até vendendo alguns lotes, assim, capitalizando, né? Com vários modelos jurídicos, de forma simples e tranquila, né? Eficiente. E aí o que acontece? É um empreendimento bem bacana, tá? É um empreendimento bem bacana. Ele é um padrão realmente diferenciado, né? Com poucas unidades. Ok. Eu te fiz a pergunta porque eu noto que é bem gritante o desenvolvimento acelerado de Pissarras em relação às cidades vizinhas. Não é só Barra Velha que a gente vê isso. Mas, por outro lado, também hoje é visível a chegada desses empreendimentos aqui em Penha, aqui em Barra Velha, das grandes construtoras, né? Elas são, de fato, a bola da vez. E essa semana eu vi e observei na beira-mar de Barra Velha, que é a área nobre, Praia Central, né? Um acordo, eu já sabia que havia uma negociação, um acordo que houve lá num restaurante bem tradicional. Eu passei com a esposa na beira-mar, e moro em Barra Velha, passei e vi, já não está mais o restaurante lá, já limparam o terreno, já está pronto para o investimento. O empresário Marcolino Cipriani, por exemplo, tem áreas à beira-mar em Barra Velha, na Praia do Tabuleiro, os investimentos dele em Navegantes. Então, acredito que esse chamariz da região também para vocês é interessante, né? Dessa busca e dessa chegada das construtoras, que resulta em mais trabalho para vocês, né? Meio que automático, né? Exatamente. E o que acontece, Juvan? Até já colocando toda a terra legal à disposição desses empreendedores aqui da nossa região, E né? por isso que vocês precisam do profissional, abre a vaga. Exatamente, para fazer um excelente atendimento, né? Hoje a gente tem a nossa unidade de Pissarras, que se o pessoal quiser vir aqui, os empreendedores, os clientes, nós estamos todos aqui, né? Nós temos o Luiz, temos a Ellen aqui, vocês podem dar um pulo aqui bem tranquilo. Vocês concentram a equipe técnica em Brusque. A equipe técnica, produção, peça, é tudo lá. Mas eles estão permanentemente aqui para dar esse suporte presencial se precisar. Isso, e aí em conjunto com a equipe comercial propriamente dita. E aí ainda voltando nesses empreendedores aí da região, o legal é que a Terra Legal consegue proporcionar a eles, desde o início daquele empreendimento, muitas vezes tão sonhado, né? Então, vamos lá, desde a parte de topografia,
desde a parte de um estudo, né, do projeto arquitetônico, fazer um projeto ali mais melhorado, pensado com as arquitetas, né? Elas amam fazer isso lá no escritório, né? Sim. Então, é a praia delas. É a praia delas, é. Pensando também depois na questão jurídica, como é que nós vamos formalizar isso? Vai ser através de SPE? Vai ser através de uma administradora? Vai ser, de que forma, de que pessoa jurídica nós vamos fazer esse empreendimento, pensando na segurança, primeiramente, do dono do terreno e, segundamente, também na construtora, né? Porque é uma parceria, então tem que ser de igual para igual. Né? Eu vi recentemente vocês, inclusive, eu acho que foi ano passado, né, lá na Câmara de Balneário Pissarras, falando sobre REURB, quer dizer, vocês também dão essa assistência para o poder público, né, para os poderes quando necessário, para também detalhar questões técnicas e levar para a orientação dos agentes públicos também. Né? Então, a REURB, ela é uma lei nova, digamos assim, né, 2017, 16, é uma lei considerada nova. E aí tem muitos profissionais começando a entender sobre o assunto. A gente já entregou algumas matrículas na nossa região, lá da Matriz, né? Sim. A coisa já está acontecendo, a movimentação, tudo certo, mas tem algumas cidades que precisam realmente de um apoio, né? Por exemplo, Pissarras ainda não entregou nenhuma, a gente está na luta para que isso aconteça, em parceria com a Prefeitura, em parceria com o Thiago Balti, né? A Barra Velha Sim. também a gente está na luta para entregar, a gente tem alguns casos lá, Penha, a gente tem projetos já protocolados, como aqui também está todos protocolados, né? Mas Sim. lá o andamento está bem melhor, está bem mais eficaz, sabe? Então, vai muito do quê? Vai muito sim do corpo técnico. Sim. E a gente sabe que como é algo novo, os profissionais eles acabam aprendendo no embalo do negócio, Sim. né? Mas como vocês também se tornam referência, aí automaticamente o poder público vem atrás dos profissionais que vocês dispõem, né? Eu falo isso porque, além de vocês estarem na Câmara de Pissarras falando sobre REURB, eu vi também, e esse foi mais recente agora, o engenheiro, o Marcelo Cunha, de Barra Velha, não sei se você o conhece, o Marcelo, ele migrou numa área de estudos muito sobre ocupação de solos, e ele lançou um livro agora recentemente sobre a legislação da ocupação de solos em relação a cemitérios. Então aí a Câmara de Pissarras pediu uma palestra dele. Quer dizer, é esse tipo de profissional segmentado que vocês também dispõem que chama a atenção e que o pessoal vai atrás, seja o poder público ou o privado, né? Exatamente. O negócio, Gilvan, é resolver o problema, né? Seja do poder público ou seja da pessoa ali, do investidor ou o que for. Ainda nessa questão do investidor, eu estava falando sobre topografia, a parte jurídica, e muitas vezes tem aquela famosa LAP, LA e LAU, né? Sim, o que as letrinhas ali que... Isso, os licenciamentos ambientais. Está muito demorado isso hoje, Alan? Olha, o órgão do meio ambiente, o órgão ambiental, ele realmente demora, né? A gente tem que prezar muito, hoje a Terra Legal é uma empresa que preza pelo meio ambiente, Sim. Né? Então, observando essas considerações, cuidando da nossa natureza, porque querendo ou não querendo, depois os nossos filhos, os nossos netos, né, precisam de um ar puro, né? E é essa vegetação, essa que faz toda essa fotossíntese e tudo mais, né? Então a gente preza muito por essa questão também. Lógico que a cidade precisa de se desenvolver, né? Ela precisa se desenvolver. E estando dentro da lei a coisa acontece. É um processo um pouco mais engessado, uma coisa um pouco mais burocrática, mas acontece. Ok. Alan, nós temos aqui, inclusive, a gente destaca todo dia aqui o zap da Terra Legal, que é o 96746376, como contato para o envio do currículo, né? Mas eu acho que vocês têm um e-mail também para quem quiser mandar o currículo pelo e-mail, né? Tem sim. É o contato@terralegaltopografia.com. Se esse profissional de vendas eventualmente tiver o Cresce, ajuda ou não é requisito de vocês? Não é requisito. Não é requisito. É lógico que quando tu falas que, Gilvan, se o profissional tiver um Cresce ali... Ou um currículo mais completo? Já agrega, né? Sim. Mas não é requisito, tá? Porque o foco não é vendas de imóveis, né? Sim. O foco é que a pessoa tenha um mínimo conhecimento sobre o assunto de terras e tal, né? Por isso que vocês dizem que fazem essa imersão, né? Isso. Para ele entender do que ele vai trabalhar e captar os clientes. Né? Exatamente, exatamente. Que vocês precisam. Então tá. Alan, venha mais vezes, né? Sucesso, né? Eu quero dizer o seguinte, que a fama é que a Juraci paga bem, então tá aí a vaga. E aí ela fica aí as suas considerações finais. Perfeito. Então, pessoal, aproveitando ainda, Gilvan, todos os nossos ouvintes, como nós falamos no início, a nossa filial, nossa querida unidade de Balneário Pissarras está contemplando, então, agora no dia 25, na segunda-feira, os seus
3 lindos anos de vida aqui para nossa região, né? Então, já quero aproveitar nesse momento e dizer que nós estaremos com uma oportunidade, digamos assim, com um presente para vocês. É nós que estamos de aniversário e vocês que ganham o presente. Nós vamos ter o nosso balão premiado, que vai acontecer de segunda, no caso, dia 25, até sexta-feira. O que é esse balão premiado? Para os contratos que fecharem, né, dentro dessa semana, nós teremos ali aquele balão premiado que é um desconto, né, um benefício aí para vocês, para os nossos clientes. Então, aproveitem. Nós teremos também todos os dias um bolinho, um comes e bebes lá, né? Nós teremos decorado o escritório bem bonito, esperando vocês. Só não deixe o seu Camilinha descobrir, tá? Mais um parênteses ainda, rapidinho. E aí eu quero agradecer também a todos os nossos colaboradores aqui da unidade de Balneário Pissarras, né? Porque é através deles que toda a mágica acontece, né? O Alan, ele está na direção da empresa, mas é com os profissionais, é com as pessoas envolvidas, né, que a coisa acontece. Aqui em Balneário Pissarras, com a nossa equipe comercial, e lá em Brusque com toda a nossa equipe técnica, né? Então todo esse suporte é um mix. Então, obrigado aos nossos colaboradores aí também.